Fala pessoal, vamos continuar com as aulas de óptica, agora entrando na área de refração. Até agora estávamos estudando reflexão, onde a luz batia em um espelho, ou côncavo, ou convexo, ou plano, e voltava para o mesmo meio, nada acontecia com sua velocidade. Agora, entrando no meio da refração, a luz vai se propagar entre meios que são transparentes, e o que vai acontecer principalmente é que ao mudar de meio de propagação, a velocidade da luz vai mudar. Tá? Só que em princípio, você pode pensar que isso é só continhas de velocidade que vamos ter que fazer, como se fosse um ΔS e ΔT. Mas na verdade aparecem algumas coisas interessantes nesses fenômenos ópticos. Por exemplo, essa figura aqui do homem sem cabeça, ou essa daqui, mais comum para a gente, de um lápis dentro de um copo com água, dá para dar a impressão que ele está quebrado. Os dois casos aqui são casos de refração, tá? São fenômenos que acontecem devido à refração, que aí ao analisar essa mudança de velocidade da luz, na propagação dela entre os meios, acaba acontecendo isso na formação de imagens. Tá? Então, começando, o que na verdade vai estar sendo calculado? A primeira coisa é chamado índice de refração. Então, cada meio que seja transparente, ele tem um poder de dar uma freada na luz. E esse poder de freada, falando aí de grosso modo, ele vai ser classificado como se fosse uma porcentagem. Então, esse índice de refração nada mais é do que um fator de quanto que a luz está sendo brecada. Então, a gente está fazendo uma comparação entre dois valores. Ó. O C, que é a velocidade da luz no vácuo, esse valor de 3,10 metros por segundo, e esse V que aparece aqui, que também é a velocidade da luz, só que no meio que está se propagando. Então, qualquer lugar que não seja o vácuo, a velocidade da luz vai ser um outro valor, e aí, ao dividirmos, comparando com a velocidade da luz no vácuo, dá um valor numérico. Esse valor numérico é o N, que para a gente vai ser o índice de refração. Então, a formulinha é simples, tá? Porque você vai ter o N como sendo a variável ou o V, porque esse C que aparece aqui na fórmula sempre vai ser o valor de 3,10, tá? Respeitando as unidades aí do sistema internacional. Aí quais são os cuidados que tem que tomar de conceito? Primeiro, N e V são grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto maior a velocidade da luz, menor vai ser o N. Só que aí tem um problema. Essa velocidade da luz que aparece aqui embaixo tem um limite, ela não pode crescer infinitamente. Ela vai crescer no máximo até o valor do C, que é 3,10. Então aí a gente acaba definindo que o menor valor possível que o N pode ter é 1. E esse valor corresponde ao valor do N do vácuo. Então quando a luz se propaga no vácuo, ela está com sua velocidade máxima. Dividindo ela por ela mesma, acaba dando 1. Tá? Saindo do vácuo e entrando no ar, a velocidade da luz muda muito pouquinho. Tá? Você vai perceber isso lá pela 7ª casa decimal, em questões de aproximações. E aí, para a gente, por questão de arredondamento, a gente vai falar também que o número 1 também vai ser o mesmo valor do índice de refração do ar. Tá? Então, ar e vácuo serão os menores valores possíveis que a gente vai ter para índice de refração. Qualquer valor decimal, 0, alguma coisa, não é valor de índice de refração de nenhum meio, que aí está falando para você que a velocidade da luz está sendo maior do que 3/8 e isso não é possível. Tá? A segunda lei, ou melhor, a segunda coisa que a gente vai fazer é a consequência da velocidade da luz mudar conforme muda o meio. E aí se eu tiver qualquer incidência na luz em certo meio, pode acontecer uma mudança de direção. Então aqui, ó, essa flechinha indicada com cor verde é um feixe de luz. Aqui em azul é a separação entre dois meios. Então eu tenho um meio com índice de refração e o outro meio com índice de refração diferente. O que aconteceu com a luz? Ao invés de seguir essa trajetória tracejada, que seria o caminho sem nenhum desvio, ela veio para cá. Ela acabou mudando a sua direção. Então isso aqui também é consequência da mudança de velocidade, e aí a luz percorre um caminho mais curto quando está mais lenta, tá? Um caminho maior quando está a velocidade maior. E aí o que você vai fazer agora é assim, ó, relacionar esse ângulo de incidência, chamado I, nas fórmulas, esse ângulo R de refração e os índices de refração, o N1 e N2. O que muita gente erra
tem a luz desenhada e tem a superfície. O ângulo I e o ângulo R não são indicados entre a luz e a superfície. É entre a luz e uma linha imaginária, chamada linha normal, que tem a propriedade de ser perpendicular à superfície. Às vezes os exercícios vão te dar essa linha desenhada, às vezes não, você vai ter que completar. Mas, por definição, o ângulo I e o ângulo R são sempre marcados entre a linha que a luz faz, o caminho que ela está fazendo, e uma linha perpendicular à superfície que está separando os dois meios. E aí a equação que a gente vai usar vai ser essa, ó. N1 vezes o seno do ângulo I vai ser igual ao N2 vezes o seno do ângulo R. Aqui tem uma legenda de quem que é quem. N1 e N2, índices de refração, e o I e o R, esses ângulos aqui, incidência e refração. Tá? Direto daqui da formulinha, aparecem para a gente algumas consequências. Tá? Então, quais são as consequências imediatas? Primeiro, quando eu falei lá no começo que a velocidade da luz muda, alguns livros, algumas apostilas colocam na definição de refração que a direção da propagação da luz se modifica também. Mas nem sempre é verdade, por exemplo, nesse caso. Se o ângulo I for zero, ou seja, se eu entrar rente com a minha normal não está desenhada aqui porque está em cima da minha luz. O ângulo zero, quando eu jogo na fórmula da lei de Snell, seno de zero é zero. Então o produto tem que dar zero, consequentemente a luz não vai ter como desviar, então ela continua em linha reta. Aqui só tem desvio, ou melhor, só tem mudança na velocidade. Então essa refração aqui, onde eu tenho uma incidência de 0 graus, que ela é perpendicular com a superfície. Não tem refração de distância, de ângulo, mas tem de velocidade. E aqui, no segundo caso, eu estou colocando para a gente uma luz que não está incidindo com a normal e 3 caminhos. Eu mudei as cores aqui só para grifar. Na verdade é a mesma luz, tá? Não é que ela está mudando a cor dela, não. É a mesma luz, só que aqui eu estou colocando situações diferentes. Ó. Esse caminho do meio seria o caminho sem desvio. Então a luz atravessou o meio, mas ela continua em linha reta. Então o que aconteceu? Os dois índices de refração são iguais. Podem ser materiais diferentes, mas tem o mesmo índice. Pode acontecer uma coincidência desse tipo. Tá? E aí eu tenho um caminho que sobe e um caminho que desce. Tá? Onde vai acontecer cada um deles? No caminho que sobe é quando o meio de fora tiver um valor de índice de refração maior que o índice de baixo. Então aqui nesse caso estou falando que eu estou indo do meio que tem um índice de refração maior, ou seja, ele é mais refringente do que aqui dentro, que tem um índice de refração menor, ele é menos refringente. Então nisso a luz consegue ter maior velocidade e ela acaba abrindo o ângulo. A gente costuma falar nisso que ela se afasta da linha normal. Esse terceiro aqui de baixo é o caminho contrário. A luz veio, entrou no segundo meio e o meu segundo meio ele tem um índice de refração maior do que o meio de onde a luz estava vindo. Então a gente fala que esse segundo meio ele é mais refringente do que o segundo. Então nesse caso, quando a luz está indo do menos refringente para o mais refringente, a gente vai estar falando que a luz se aproxima da normal. Aqui é legal você acabar usando isso como referência, tá? Quando a luz vai do meio menos refringente, que é o N menor, para o mais refringente, que é o N maior, ele se aproxima da normal. É legal você usar esse como referência, ó, que é esse caminho aqui. A luz veio com um certo ângulo, entra aqui na superfície da separação dos meios e se aproxima da normal. É legal falar desse cara, ou desse caso, e usar ele como uma referência para decorar, porque é o caso mais comum de ser visto. Você pode pensar que essa situação de cima aqui, ó, é o ar, então tem um índice de refração valendo 1, é um índice pequeno, é o menor de todos. E aqui está entrando, por exemplo, na água, que vai ser um índice de refração maior. Então quando eu vou do ar para a água, a minha luz se aproxima da normal. Então aqui, ó, duas situações diferentes de como acontece a mudança da velocidade da luz e qual a sua consequência. Aqui, entrou com 0 graus, não muda direção nenhuma, só muda a velocidade. Aqui, a mudança da velocidade na mudança dos meios provoca também uma mudança de direção, seguido aí daquela ideia da lei de Snell. Só que aqui a gente tem agora um parâmetro para comparar.
se ela se aproxima do normal ou se afasta do normal. Como a gente já viu aí no exemplo anterior, quando eu vou do menos refringente para o mais refringente, a luz se aproxima do normal. Se eu for ao contrário, acontece a mesma coisa, acontece ao contrário. Então aqui, vamos pensar que eu estou indo de baixo para cima. Ó. Eu estou indo de um certo lugar, com um ângulo de incidência aqui, e minha luz se afastou da normal. Então eu estou indo do meio mais refringente, do N maior, para o meio menos refringente, do meio menor. E aí aqui fazendo o exercício mental, se eu pego esse ângulo I e mudo ele para uma situação maior, se eu tivesse uma luz que incidisse por aqui, uma abertura maior, essa linha aqui em cima também teria uma abertura maior, ela viria aqui mais para baixo. Pensando nessa situação, de conforme eu aumento o ângulo aqui embaixo, eu vou me afastando da normal, o de cima também vai se afastando. E vai ter uma situação que vai ser chamada de situação limite, que eu me afastei tanto aqui embaixo, que aí não tem como mais a luz aqui em cima se afastar da normal, porque ela acaba chegando na superfície. Isso aqui para a gente é um caso especial chamado de ângulo limite. Então a gente fala que esse ângulo de incidência é o ângulo máximo de refração. E aí a gente dá um nome especial para ele de L. Se eu usar a lei de Snell aqui, N2 vezes seno de L igual a N1 vezes o seno de 90, que é essa saída que aparece aqui, e lembrar que o seno de 90 vale 1, eu chego nessa formulinha aqui. O ângulo limite tem o seno definido dele pela divisão de dois índices de refração, no caso N2 e N1. Mas que proporção que eu vou usar, já usando os atalhos? Sempre vai ter um menor e um maior, para poder acontecer essa situação de refração. Para ângulo limite, você vai dividir o índice de refração menor pelo índice de refração maior. E aqui vai te dar quanto que é essa abertura máxima que garante para você a última refração possível. Tá? E se por um acaso você mandar a luz a um ângulo maior do que esse, o que aconteceria? A luz acaba não atravessando, ela volta. Acontece isso aqui. Nessa situação, essa luz que eu mandei aqui, ela tem um ângulo de incidência maior do que o ângulo limite, maior do que esse aqui, que é calculado por essa forma. Então, por exemplo, calculei a fórmula, deu um L de 45. Se eu mandar a luz aqui dentro com um ângulo de 46, então ele não vai ter refração, não vai atravessar, não vai ficar na superfície e vai acabar descendo. Tá? E aí você vai ter que esses dois ângulos aqui acabam sendo iguais, porque na reflexão total, essa reflexão vai funcionar como se fosse um espelho plano. Então eu tenho aqui ângulos de incidência que sejam maiores que o ângulo limite. A reflexão total da luz me garante que o ângulo de incidência, o ângulo que ela chega na superfície, vai ser igual ao ângulo que ela sai da superfície, voltando para o mesmo meio. Tá? Só para lembrar, isso aqui, a única conta que a gente vai fazer mesmo é a conta do ângulo limite, que é onde aparece a refração. Depois que eu descobri alguma coisinha sobre o ângulo limite, aqui já não tem mais conta, porque os ângulos acabam sendo iguais. Tá? Vendo agora esses três conceitos misturados, a gente tem aqui alguns exercícios, tá? Para treinar e ver como que ele aparece, como que pode ser interpretado. Então, primeiro exemplo. Um raio de luz monocromático atravessa uma lâmina de faces paralelas, imersa no ar e confeccionada com um material homogêneo. O módulo da velocidade desse raio de luz, conforme o meio em que ele se propaga, está indicado na figura. Determine o índice de refração absoluto da lâmina. Então ele pediu, índice de refração é o nosso N. E aqui no gráfico, te dá velocidades. Então aqui eu tenho, fora da lâmina, velocidade de 3 vezes 10 à quinta. Dentro da lâmina, está caindo para 1,5 10 à quinta. E fora da lâmina, volta a ser 3 vezes 10 à quinta. O que você não pode esquecer, está no ar. O enunciado fala que está no ar. Então essa região que é 3 10 à quinta é o mesmo valor da velocidade da luz no vácuo, só que está com uma unidade diferente. Então quando eu for calcular o N pela equação C sobre V, esse C que tem aqui
eu posso colocar 3 vezes 10 à quinta sem nenhum problema, porque o meu V aqui embaixo, que é 1,5, a velocidade na lâmina, está na mesma unidade, não precisa fazer nenhuma transformação. Então vai ficar 3 10 à quinta com velocidade da luz no vácuo e 1,5 10 à quinta com velocidade da luz dentro da lâmina. Dividindo um pelo outro, me dá 2. E índice de refração não tem unidade. Então aqui ó, não tem nenhum valor numérico, nenhuma unidade de medida. Eu estou dividindo coisas que têm a mesma unidade, então as unidades acabam se cancelando. Próximo exemplo, um pouquinho mais elaborado. Um tanque cilíndrico e opaco, com a superfície superior aberta, tem diâmetro de 3 metros, está completamente cheio de um líquido de índice de refração absoluto igual a raiz de 3, como mostra a figura a seguir. Ao entardecer, a luz do sol forma um ângulo de 30 graus com a linha do horizonte. A partir desse momento, a luz do sol deixa de iluminar o fundo do tanque. Com base nos dados apresentados, encontre a altura do tanque, dado índice de refração absoluto do ar igual a 1. Então aqui está um desenho representativo do que acontece. A luz do sol e os 30 graus que ele falou, ó, é com horizonte. Então aqui, deitadinho, 30 graus aparece aqui, entre a luz e o tracejado. O tamanho do seu cilindro é o que ele quer que você calcule, sabendo que essa distância aqui embaixo são 3 metros. Então aqui a gente vai completar a figura. Tá? Então colocando algumas informações que faltam e grifando outras. Se aqui embaixo são 30 graus, acompanha aqui a beirada do meu cilindro. Essa minha linha tracejada desenhada aqui é a linha normal. Então tem 90 graus aqui embaixo, entre as duas tracejadas. Tenho 30 aqui embaixo. Então meu ângulo de incidência vai ser 60 graus. Grifei o caminho que a luz faz, ó, até chegar na beirada, bem no canto aqui do fundo do meu cilindro. Então esse fundo aqui, quando a questão falou, não é mais possível enxergar o fundo do cilindro, significa isso, que a luz veio até essa beirada e esse pedaço aqui está a sombra que eu não consigo mais enxergar. Então aqui forma um triângulo. Primeira coisa que eu vou fazer, calcular esse ângulo R pela lei de Snell. Então eu tenho N do ar vezes seno de 60, essa parte aqui fora. Tem que ser N do líquido vezes o seno de R, a parte de dentro. Pego os dados que foram me dados e os que eu sei da trigonometria e substituo. Então 1, índice de refração do ar, raiz de 3 sobre 2, seno de 60, N do líquido, raiz de 3. Raiz de 3 com raiz de 3 vai cortar, vai sobrar meio. Então eu sei que seno de R vale meio, consulto uma tabela trigonométrica, o ângulo que tem seno valendo meio é de 30 graus. Então descobri que esse R aqui é 30. Para chegar nesse H, agora vou me preocupar com esse triângulo formado aqui, ó. Então eu tenho 30 graus aqui, tenho o 3 aqui, que vai ser um cateto oposto, e esse tamanho aqui, ó, é o tamanho que eu quero descobrir. É o mesmo do outro lado. Então aqui eu tenho o H como sendo o cateto adjacente. Função trigonométrica que tem oposto e adjacente junto é a tangente. Então tangente de R é cateto oposto, cateto adjacente. Substituindo, é a tangente 30 graus, continua sendo 3 sobre H. Troco a tangente pelo raiz de 3 sobre 3 e aqui continua sendo 3H. Multiplico, a raiz acaba indo aqui para baixo, racionalizo. E aí aparece 3 raiz de 3 como sendo a resposta. Tá? Um último exemplo, bem mais chatinho aí, pegando agora a ideia de ângulo limite. Então eu tenho aqui, uma pequena lâmpada está colocada no fundo de uma piscina de profundidade igual a 2 metros, cheia de um determinado líquido homogêneo e transparente. Apesar de a lâmpada emitir luz em todas as direções, um observador situado fora da piscina, ou seja, no ar, verifica que a superfície do líquido não está toda bem iluminada, mas apenas uma região circular. Sabe-se que o índice de refração absoluto desse líquido é igual a 2. Sendo dado o índice de refração absoluto do ar igual a 1, pode afirmar que o raio da região circular mais bem iluminada da superfície da piscina é aproximadamente igual a quanto? E aí você tem as alternativas da resposta. Essa questão não tem desenho, tá? Então aqui você tem que imaginar o que está acontecendo. É mais ou menos isso, fiz aqui um esboço. Aqui eu tenho a tal da piscina,
aqui esse quadradinho é a lâmpada, ela manda luz em todas as direções, mas eu fiz aqui só para o lado direito. Então eu tenho, ó, vai luz por dentro da água, mas conforme ela sai da água, ó, ela sofre refração. E aí, quanto mais afastado eu estiver, ó, o ângulo aqui está aumentando, e aí essa luz, ó, acaba descendo, até uma hora que chega aqui, ó, bem na superfície. Se eu tivesse desenhado, acabei não desenhando, uma luz que saísse nessa direção aqui, ó, nessa direção que eu estou apontando com o mouse, já estaria na parte de ângulo limite. Eu estaria aqui, ó, tendo uma reflexão total. Então, quando a questão fala que tem uma região mais iluminada, que é um círculo, é isso aqui, ó. Aqui está bem iluminado porque a luz sai. Essa região aqui fica escura porque sofreu reflexão total. Então, aqui, se eu olhar a figura como sendo uma piscina quadradinha, essa parte que eu desenhei, que é só uma linha reta, ela acaba virando uma circunferência aqui para o outro lado. Então, acaba ficando uma coisa mais ou menos assim, ó. Essa região aqui, para esse lado, é iluminada. Aqui também é iluminada. Acabei não desenhando os feixes de luz, mas também é iluminada. E aqui é a parte onde eu tenho o ângulo limite e os ângulos de reflexão total. Tá? Para efeito de cálculos, vamos completar e dar uma limpada aqui na figura, só com as coisas importantes. Então aqui eu tenho o raio da circunferência da parte iluminada, a luz que sai e que faz o ângulo limite. E aqui os 2 metros de altura, que seria a profundidade da minha piscina, e os 2 índices de refração, do ar valendo 1, do líquido valendo 2. Então, começando com lei de Snell, ó. Vou usar a lei de Snell adaptada para ângulo limite. Então, seno de L é o índice de refração menor pelo maior, que é o 1 e o 2. Então, nessa sequência, 1 em cima, 2 embaixo. Igual no exercício anterior, consultando a tabela trigonométrica, o ângulo que tem seno valendo meio é o 30 graus. Então, descubro que esse ângulo aqui, ó, é o 30. Para eu descobrir esse R que está aqui em cima, agora vai ser análise de triângulos pensando de novo em trigonometria. Então aqui eu tenho caminho da luz, essa base, ó, é o mesmo tamanho do R, e aqui esse cateto adjacente são os 2 metros. Então eu quero o oposto, sabendo que eu tenho adjacente. Igual no exercício anterior, vou calcular através da tangente. A tangente do ângulo R é o oposto, que é o R, sobre adjacente, que é o 2. O ângulo é 30 graus. Substituindo aí, eu tenho raiz de 3 sobre 3 igual a R sobre 2. Esse 2 vai multiplicando. Eu chego aí que o meu R é 2 raiz de 3 sobre 3. Poderia parar por aqui, mas como a questão é uma questão de teste, esse raiz de 3 tem que ser aproximado e o 2/3 que aparece aqui também tem que ser transformado. Então, fazendo a continha, a gente chega num valor aproximado de 1,15, que é a alternativa A. Tá? Esse aqui é um dos eixos meio clássicos. Vira e mexe aparece um parecido com esse, ó, uma piscina com uma fonte de luz embaixo. E aí você tem, ou você quer tampar aqui com alguma coisa, ou você quer saber qual é a região mais iluminada. São essas variações que aparecem nessas questões. Tá? E o caminho é esse. Começa com o ângulo limite para saber quanto vale o ângulo. A partir do momento que você descobrir o valor do ângulo, vai nas outras funções trigonométricas e procura qual que se encaixa melhor para você. Tá? Espero que tenha ficado claro aí a explicaçãozinha. Qualquer coisa vocês podem me perguntar de novo. E tem atividades para vocês fazerem. Um abração.